Boa noite, está com o Semanário Econômico, numa edição que terá em destaque o setor financeiro. Vamos andar em duas dimensões. No mercado de capitais, vamos analisar a tendência da performance da HCB no mercado bolsista, e no setor bancário vamos analisar também a trajetória e as perspectivas do Mozabanco. São dois temas, duas entidades que são uma referência nos seus respectivos setores. Por um lado, o Mozabanco com um percurso peculiar no nosso setor bancário, e no outro sentido a HCB, uma referência empresarial e econômica, digamos assim, mais do que isso, socioeconômica de Moçambique. A empresa está neste momento a celebrar o seu 50º aniversário, e na esteira analisamos com particular enfoque a questão da sua performance no mercado acionista. Estes então os grandes temas em destaque, mas há mais, e este mais vai perceber nas manchetes que partilho já a seguir. Conferência Internacional reafirma papel estratégico da HCB e projeta Moçambique como plataforma energética regional. A HCB revela a sua preocupação incessante sobre a partilha de experiências e o lançamento do REPT para galvanizar o desenvolvimento social e econômico da região. Modernização da HCB apontada como passo crucial para consolidar Moçambique como hub energético. Em virtude do crescimento das economias do país e da região, temos projetos de expansão, nomeadamente a Central Norte de Cahora Bassa, que vai nos gerar cerca de 1.245 megawatts, e também temos um projeto de geração de 400 megawatts de energia fotovoltaica. Banco de Moçambique estima recuperação moderada a médio prazo com base em projetos de mineração, energia e logística. The monetary policy easing cycle and the resumption of strategic projects in mining, in energy and logistic sector. Vamos então ao tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico, e conforme anunciamos, fomos ao encontro do Mozabanco, este banco com uma trajetória bastante peculiar e que, por essas mesmas razões que irá perceber no decurso da conversa que vamos desenvolver, vai perceber exatamente essas particularidades do Mozabanco que o torna um banco especial no setor financeiro moçambicano. Acontece também esta análise num contexto em que o setor bancário começa a divulgar os seus resultados do exercício findo de 2024. Vamos tentar também perceber do ponto de vista do Mozabanco qual foi a performance, e comigo está o presidente da Comissão Executiva do Mozabanco, Dr. Manuel Soares, que coincidentemente nesta altura é presidente interino também do Conselho de Administração do Mozabanco. Dr. Manuel Soares, boa noite, muito obrigado por estar no Semanário Econômico. Boa noite João Carlos, boa noite telespectadores. É um prazer estar aqui hoje e falar um bocado do meu banco, do nosso banco, do nosso Mozabanco. E quando falamos do Mozabanco, olhamos sempre para os eventos mais recentes. Houve um acórdão judicial que incidiu sobre a estrutura acionista do banco. Do ponto de vista operacional, essa situação afetou em algum momento as atividades do banco? Como é que a gestão do banco reagiu a esse evento? É uma boa questão e vai-me permitir transmitir toda a tranquilidade ao mercado. Nós tivemos uma Assembleia Geral
no passado dia 29, em que a estrutura acionista que esteve presente mantém as suas cotas de ações do banco. Portanto, onde nesta Assembleia Geral quem esteve como maioritário foi a Coanha, e estiveram depois os outros 2 acionistas. E nesta Assembleia Geral em específico foi nomeado um novo PCA interino e foram aprovadas as contas. Isto significa que há um acórdão no qual o Mosabanco é o objeto, que envolve terceiras entidades que vão ter que, entre elas, depois ver como é que se pode aplicar aquele acórdão ou não. Isto já não cabe ao Mosabanco. Para o público em geral, o importante é saber que estamos devidamente capitalizados, temos bons rácios de solvência e excelentes rácios de liquidez que nos permitem continuar a trabalhar normalmente e a continuar a fazer o plano de investimentos que iniciamos no início do ano passado. Muito bem. Dr. Manuel Soares, nesta altura o banco já apresentou os seus resultados de exercício fim de 2024. Começamos por aí, para fazer esta análise, para perceber o passado recente e as perspectivas do Mosabanco. Constata-se que o resultado operacional foi positivo. O banco encerrou 2024 com um prejuízo, mas entretanto o banco encerrou o exercício de 2024 com o resultado, um prejuízo líquido, digamos assim. Que fatores concretos contribuíram para que o Mosabanco tivesse esse desfecho e como foram geridos internamente essas determinantes dos principais indicadores de estabilidade, de solidez do banco no exercício fim de 2024? O que eu começaria por destacar é que os resultados brutos de exploração, nós fechamos com 1,2 mil milhões de meticais de resultado, comparando com o que tem sequer em 2020, temos crescimentos médios anuais de 20,4% nesse indicador. A atividade no ano passado foi muito afetada no último trimestre do ano por diversos fatores, como a nossa capacidade de recuperação de crédito que está em contencioso. Fomos afetados porque tivemos que constituir imparidades e provisões para perdas nos nossos ativos físicos. E é público que fomos afetados em pelo menos 2 agências que foram vandalizadas. Tivemos 5 ATMs também totalmente vandalizadas, não tivemos perdas financeiras de dizer que valores que estavam nas agências foram roubados, isso não tivemos, porque prudentemente já tínhamos retirado os montantes. Uma das agências até estava por inaugurar, mas enfim, aconteceu, e isso levou-nos, por exemplo, só nesse item de cobertura de perdas, foi de cerca de 25 milhões de meticais que tivemos que pôr nas nossas contas no final do ano passado. Por outro lado, tendo vários clientes afetados e que não cumpriram com os seus planos financeiros de pagamento dos créditos, tivemos também que reforçar o nível de imparidades para fazer face a eventuais perdas. E há um outro fator que é comum a toda a banca nacional, que é a exposição à dívida pública, nomeadamente a obrigações do Tesouro, que com o downgrade da República houve um reforço de imparidades. Só para ficar claro e toda a gente perceber, os principais bancos têm modelos estatísticos por trás do cálculo das imparidades e, no caso das obrigações, um dos fatores críticos é o rating da República. Não é uma decisão da Comissão Executiva que diz acho que preciso de X, é aquele modelo, houve a alteração do rating, downgrade do rating, automaticamente o modelo diz tens que reforçar em X milhões das imparidades. E isso foi o que aconteceu. É uma perda que está nas contas de 2024
2024, mas que eu costumo chamar que é uma reserva futura. E reserva futura no sentido de que todos nós acreditamos que o nosso país vai melhorar, que o nosso rating também vai melhorar, e no dia que isso acontecer, o próprio modelo vai dizer, olha, o rating melhorou, liberta essas imparidades, e nessa data vai ser um proveito. O banco está-se a preparar para esse futuro. Portanto. Exatamente, é isso mesmo. O banco aponta uma trajetória de crescimento médio anual, fez referência a isso, de 20,4%. O que é que este dado revela do ponto de vista da resiliência do Mozabanco face aos desafios macroeconômicos da economia onde está inserida, da economia moçambicana? Eu começo, em primeiro lugar, por agradecer a confiança do mercado e dos clientes. E quando eu digo dos clientes, nós tínhamos, em finais de 2020, 128 mil clientes. Hoje tenho 268 mil clientes. Esse é o primeiro aspecto. Tínhamos no final de 2022 35 mil milhões de meticais em depósitos e hoje tenho 50 mil milhões. O banco, desde há 2 anos, passou a ser classificado como quase sistémico, e isso só foi possível pela confiança dos nossos compatriotas e dos nossos clientes no banco, e acreditaram que o banco já tinha dado a volta dos problemas que teve no passado e que é um banco sólido e de confiança para o futuro. Este é o primeiro agradecimento que eu tenho que dar. Há um aspecto que, se calhar, às vezes as pessoas se esquecem nesta análise. Eu tive um crescimento de 20,4% num cenário que, durante 2 anos, tive reservas obrigatórias de 40%. Reservas obrigatórias de 40%, para quem não entende do conceito, significa que de cada 100 meticais que eu capto de um depósito, tinha que pôr 40 meticais junto do Banco Central. E em ocasiões estava a pagar por esse depósito, um depósito a prazo, pagava uma determinada taxa, e quando eu punha no Banco Central era sem qualquer remuneração. E um banco como o Moza ter tido os resultados que teve nos últimos anos, com um nível de ROs dessa magnitude, é um sinal de resiliência e de sustentabilidade da operação. Nos últimos anos viveu-se um contexto macroeconômico extremamente volátil, né? E o final do ano passado houve um pique uma oscilação nessa volatilidade que já era elevada. Como é que foi conduzir o banco nesse contexto, e como é que analisa a performance do banco nesse contexto? Como eu disse há bocado, este banco tem, em primeiro lugar, a confiança do mercado, dos clientes que acreditaram no banco. Em segundo lugar, nós temos vindo a fazer, desde finais de 2023, investimentos significativos. Eu só vou dar um exemplo do investimento que nós fizemos na parte da infraestrutura de comunicações e de centros de processamento de dados. Em 2023, o nosso fecho diário demorava cerca de 12 horas. Hoje está a demorar menos de 3, 4 horas por dia. Isto significa que eu tenho mais tempo para estar disponível ao público, o SSD, dos diversos canais que estão disponíveis, maior tempo durante o dia. E, em segundo lugar, o meu processador, a minha CPU dos meus processadores estavam utilizadas na ordem dos 95%, 98%, hoje estão a 50%. E isso reflete-se na qualidade de serviço nos balcões, que é muito mais rápido do que era de antes. A máquina é mais potente, portanto, processa mais depressa as transações, e isto transmite ao mercado uma melhor qualidade de serviços. Por outro lado, a mudança do ponto 24 para cima levou, no caso do Moza, que nós tivéssemos que reinvestir e comprar novas ATMs, novos POS, e isso faz que, neste momento, se calhar somos o banco com o parque mais moderno de ATMs e POS. E depois isso reflete-se também na qualidade de serviço prestado aos clientes. ATMs novas avariam menos, estão mais disponíveis aos clientes, e os POS idem aspas, né? Agora, na fase foi dura, como é tudo, todos nós sabemos o que é que aconteceu nos últimos 3 meses do ano, mas aí, mais uma vez, eu tenho que agradecer os meus colegas,
porque, sobretudo das agências, que mostraram disponibilidade todos os dias de virem da Matola, do Boane, de algumas distâncias e com os riscos todos que nós sabíamos, condicionantes todas que haviam, vir para o centro da cidade, abrir as agências e estar disponível para trabalhar com o público. Obviamente tivemos que tomar medidas, tivemos colegas que estiveram aqui alojados no hotel aqui ao lado do banco, porque, enfim, tínhamos de ter uma equipa disponível para manter a operação a funcionar e servir os nossos clientes. 2025 já passou, os primeiros sinais deste trimestre do banco são sinais que apresentam um resultado líquido positivo. Que medidas concretas é que foram tomadas para que houvesse este início do ano já de uma forma bastante consistente? Eu diria que estamos a colher os frutos do investimento que fizemos o ano passado, né? Maior disponibilidade do SSD, maior disponibilidade das ATMs, confiança do mercado na qualidade de serviço. Nós, em março deste ano, batemos o recorde de número de clientes novos captados no mês. Captamos mais de 5 mil clientes, que desde que o banco abriu nunca o tínhamos feito. Desde o primeiro trimestre do ano, no total, foram quase 11.500 clientes captados. Essa captação de novos clientes, o aumento do número de transações que se vinha a verificar desde o segundo semestre do ano passado e que foi interrompido no último trimestre, explica o crescimento do banco, mesmo tendo sido afetados pela menor crescimento da carteira de crédito, face às incertezas que existiam no país neste primeiro trimestre, menos ganhos em termos de resultados cambiais, mas em contrapartida tivemos muito mais ganhos na aplicação da nossa liquidez em bilhetes do Tesouro e outras aplicações junto de bancos correspondentes. E com a melhoria, por exemplo, dos rastros de liquidez e de solvabilidade, o que podemos esperar em termos de robustez financeira do banco para o resto do ano? O banco, olhando para os dados que nós temos e das perspectivas de algumas recuperações de crédito que está em cumprimento, que tem indicadores sólidos de robustez financeira, rácio de solvabilidade, rácio de liquidez, mais do que suficiente para o mercado estar tranquilo com um banco que é quase sistémico. Está previsto algum reforço do papel do Mozabanco no financiamento dos setores produtivos? Há setores que o banco, nesta altura, considera prioritários na sua política de financiamento? Se me permitires, João Carlos, nós quando analisamos operações de crédito ou perspectivamos crescimento de carteiras de crédito, olhamos sempre para alguns fatores que na nossa gíria chamamos os 5 Cs da concessão de crédito. Porque o primeiro é o caráter. O caráter, em termos das empresas, é o histórico dos seus fluxos financeiros. Em termos dos individuais, pessoas individuais, tem a ver a sua reputação como pagador que as pessoas têm, por um lado. Depois é a capacidade de pagar. Fazemos análise, tem rendimentos suficientes para fazer face ao pagamento. O capital próprio, e muitas vezes o capital próprio nas empresas é o capital social. Nos particulares olhamos muito para o património que a pessoa tem e a seguir é o colateral, capacidade de ter uma garantia, dar um colateral, e por fim que são as condições de mercado. E aí as pessoas podem ter o caráter, capacidade de pagar, o capital, mesmo disponíveis para dar colateral, mas nós temos que olhar para as condições de mercado. E as condições do mercado têm vindo-se a refletir. Se formos olhar para os dados estatísticos do que foi o crédito à economia do Banco Central até fevereiro, até março, houve uma contração do crédito à economia. E isso explica-se pela incerteza que vivemos. Os nossos empresários estão muito conservadores e acho que há uma maturidade no setor empresarial e que não temos tido grandes propostas de crédito. Há fatores que levam a adiar as decisões, nomeadamente
ainda não temos o orçamento do Estado decidido, aprovado. Muitas das empresas prestam serviços ao Estado, portanto estão a aguardar por esse fator para tomar eventuais decisões de investimento. E depois temos a questão cambial, e aqui não digo se alguém tem razão, se é um problema ou não é um problema. A realidade, pelo menos no caso do MOSA, é que temos algum delay na venda de divisas para pagamento de importações do MOSA e de outros bancos na praça, como é sabido. As medidas tomadas pelo Banco Central de passar a obrigar a conversão de 50% ajudam a melhorar. Temos é que ver o tempo para recuperar o que está em atraso. Isso faz que, sendo as empresas maioritariamente importadoras, que a decisão de investir e de pedir novos créditos tenha aqui um delay, porque não sei, posso ter o crédito aprovado, mas não sei quando é que vou conseguir prestar o serviço e ter as importações feitas. Essas condições de mercado levam que eu diria que este ano não vai haver um grande crescimento do crédito. E se mantivermos o nível que tínhamos o ano passado, será excelente. Acho que os únicos setores passíveis de ter neste momento crédito é o setor exportador, e que até deveríamos incentivar, para incentivar a nossa produção nacional e exportar mais do que o fazemos, por um lado, e por outro lado vamos ver as decisões da retoma do projeto do gás em Cabo Delgado, que aí sim poderá trazer aqui um input e necessidades de empresas locais prestarem serviços e recorrerem a financiamento. Pois, mudando de tópico, olhamos agora para a temática da transformação digital. No setor financeiro, este é um tema particularmente crítico nesta altura, e do conhecimento que tenho, o MOSA Banco desde muito cedo começou a olhar para este tema de forma muito assertiva. Já está a colher dividendos da digitalização dos serviços bancários do MOSA Banco? Eu gostaria aqui de falar primeiro de qual é a visão que nós no MOSA temos sobre a digitalização. É a nossa convicção que nos próximos anos a banca tradicional não vai competir entre si. Eu vou competir com outros players, e com a permissão de referir alguns nomes, temos a M-Pesa, por exemplo, a moeda eletrónica, serão nossos competidores. E, portanto, se nós quisermos fazer a banca como fazíamos sempre, de ter balcões e agências espalhadas por todos os locais geográficos do país, não vamos ser competitivos. Mais do que a M-Pesa, se olharmos para economias mais desenvolvidas, mais avançadas do que a nossa, e mesmo aqui na África do Sul, há uma série de fintechs que estão a surgir e que estão a competir com a banca. E, portanto, nós como banca temos que começar a olhar para esses competidores e não para os tradicionais concorrentes, e temos que mudar a maneira de fazer banca. Segundo, se olharmos para a nova geração, querem tudo para ontem, com perdão da expressão. Um jovem não vai a um balcão e está 3 horas para fazer um depósito. Ele trata tudo hoje no seu telefone. E, portanto, ele, se quiser servir esse mercado, tem que preparar e criar as bases, porque é o mercado futuro bancário. Isso é o que nós estamos a fazer, salvaguardando, e acho que isso é um aspecto importante, que nós temos uma geração que ainda é muito de cash e que os bancos têm que estar preparados nos próximos 10, 15 anos ainda a servir esse mercado. O MOSA começou o investimento mais robusto, como eu costumo dizer, em finais de 2023. A nossa expectativa é até finais deste ano termos a componente dos canais eletrónicos toda alterada, mais moderna, e ter também o que nós chamamos o middleware mais moderno, que nos permita fazer uma banca diferente, uma banca transacional, mais transacional. E transacional no sentido de que mesmo
indivíduos, empresas que não sejam clientes do MOSA possam usar as minhas plataformas para fazer face a pagamentos ao Estado, de água, energia, do que for. E é importante também dizer que Moçambique está num momento importante de viragem. Com as novas metas do governo de incentivar a digitalização do país, vai contribuir e vai obrigar a banca também a fazer esse percurso de digitalização. O que nós consideramos no MOSA, como os últimos têm atrasos a recuperar, mas também têm vantagens, né? A nossa tecnologia vai ser mais moderna do que os outros que já estão no mercado e vamos poder tirar vantagens disto e esperar que, primeiro, este ano vamos servir melhor aos nossos clientes com aplicações e canais digitais mais modernos, mais robustos, mas que vai ter vantagem no futuro, certamente, por estarmos mais adiantados nesse investimento. Bem, ainda nesta temática da digitalização, qual é a estratégia que está sendo seguida para observar aspectos como segurança, escalabilidade e inclusão no crescimento destas plataformas digitais? Acho que é importante todos saberem que o setor mais regulamentado neste país é a banca. E o Banco de Moçambique, desde há 2, 3 anos, se não estou em erro, emitiu uma série de regras visando precisamente a segurança face a possíveis ciberataques, cibersegurança, e toda a banca tem vindo a fazer um forte investimento nesta área. Hoje de manhã, por acaso, estava numa reunião em que íamos previsto um orçamento para a aprovação de mais de $1 milhão só para essa área de cibersegurança. O que nós vendemos, o que a banca vende é confiança. E, portanto, todos os clientes têm que ter confiança de que os seus dados que estão à guarda do MOSA, já não é só o dinheiro, os seus dados que estão à guarda da MOSA estão salvaguardados e só são acessíveis por quem tem o direito de aceder aos mesmos. Bem, o tópico a seguir queria abordar tem que ver com questões de inclusão financeira e sustentabilidade. No início da entrevista falei dos aspectos particulares e diferenciadores do MOSA Banco, desde logo a sua componente acionista, que é predominantemente moçambicana. Este aspecto determina o posicionamento do banco em diferentes formas na sua abordagem de negócio e de mercado de uma forma geral. Eu diria que nós temos uma grande vantagem, que é as decisões são tomadas localmente. Portanto, o Conselho de Administração do MOSA, a Comissão Executiva do MOSA, tem poderes de tomar decisões localmente, não tem que remeter para uma segunda análise fora do país, de alguém que está a 5.000 quilómetros de Maputo, que de Moçambique deve achar que andamos todos na selva com leões e girafas e, portanto, isso ajuda, se calhar, a sermos mais rápidos na decisão. Mas agora é importante referir um aspecto. A regulamentação para o setor bancário em Moçambique está ao nível dos requisitos da regulamentação na Europa, na África do Sul e dos países mais desenvolvidos neste aspecto. Nós estamos quase tudo já Basileia II refletido na nossa regulamentação no país. Faltam uns aspectos de Basileia III que também, eu acredito, se não for este ano, no próximo ano será refletido. E significa que, mesmo sendo um banco de matriz moçambicana, eu tenho que ter como princípio as melhores práticas de gestão de risco. Um PCA do banco hoje é diferente do que era quando eu iniciei a minha carreira há 25 anos atrás. O meu PCA da altura quase concedia crédito num almoço de negócios. Hoje eu sou essencialmente um gestor de risco,
tem tantas regulamentações do Banco Central que quando eu estou a conceder o crédito já estou a ver as implicações face à própria regulamentação. E isso é um fator importante, porque não é, por ser moçambicano, não vou, mais do que não vou, não significa que vamos dar crédito de qualquer maneira. Não há relaxamento. Não há relaxamento. Há bons projetos ou não há bons projetos. Isso vamos todos ter que assumir, porque o crédito pode falir um banco. Eu vou só dar um exemplo de uma regra que muito pouca gente conhece. Nós temos uma particularidade em Moçambique da regulamentação, em que há uma matriz de um aviso do Banco de Moçambique que diz que eu tenho que constituir provisões para crédito em função da garantia e do tempo em que está em cumprimento. Mas, por outro lado, dizem que os bancos têm o seu modelo de imparidades, que é o que nós pomos no balanço. Mas, a seguir, comparamos as nossas imparidades com o que está nessa matriz do Banco de Moçambique. Imagine que eu lhe dei, que o banco deu-me crédito 1000 meticais, 1 milhão de meticais. Eu dei como garantia a minha casa, que está avaliada em 10 milhões, é 10 vezes mais. De acordo com aquele modelo do Banco de Moçambique, ao final de um ano, se estiver em cumprimento, eu tenho que fazer provisões a 100%. Portanto, tinha que fazer 1 milhão. O meu modelo de imparidade garantia real que vale 10 vezes mais, portanto, não faço imparidades para isto. De um lado tenho 0, do outro tenho 1 milhão. Aquele 1 milhão eu tenho que deduzir aos meus fundos próprios. É imediato. Portanto, a concessão de crédito leva ao final de um ano, mal dado ao final de um ano, começa a consumir os fundos próprios do banco. Isto tem impacto nos seus rácios de solvabilidade, tem impacto na sua capacidade de continuar a financiar novas operações de crédito. E às vezes as pessoas esquecem-se que não é igual a uma empresa normal que põe um devedor no balancete, que fica 10 anos a dever, perdeu o dinheiro, mas não tem o outro impacto. E por isso é que é preciso que seja qual banco for, seja de capitais maioritariamente moçambicanos, seja capitais estrangeiros, a concessão de crédito tem que ser de rigor máximo. Bem, olhamos para a visão estratégica do Mozabanco nesta altura e a sua posição no sistema financeiro. Consolidou-se como o quinto o maior banco do país. Qual é, nesta altura, a visão estratégica para os próximos 5 anos? Pelo menos, como é que o banco se vê no crescimento, seu crescimento orgânico? Há espaço para fusões ou, eventualmente, até a diversificação do seu portfólio? Bom, eu começaria por dizer qual é que é a nossa missão, né? Nós temos como missão fazer a diferença cada dia e contribuir para o sucesso de Moçambique. E nesta missão, nós acreditamos que o nosso país vai mudar significativamente com a entrada em produção dos projetos do Norte. O nosso PIB vai crescer exponencialmente. Acreditamos que isto vai levar que o nosso empresariado também comece a pensar não apenas localmente, mas no mínimo regionalmente, fazer expansão para pelo menos aqui na SADC. E isso significa que eu, como banco, tenho que ter a ambição de um dia poder acompanhar este empresariado também para essa expansão regional. Porque dificilmente terão capacidade de aceder a financiamento numa fase inicial. Uma empresa que está a entrar, que vem de Moçambique, tem que ir com alguém que o conheça bem e acompanhar. Portanto, acho que nós temos que ter a ambição de, em primeiro lugar, construir um banco de capitais maioritariamente moçambicanos, robusto, sólido, que cresça internamente. Hoje fala-se muito da independência económica do país.
Sinceramente, acho que um país que se quer independente economicamente teria que ter bancos locais com 15 a 20% de cota de mercado. Os bancos locais juntos devem ter 7 ou 8%, portanto há aqui um caminho que tem que ser feito. Isso por um lado, e isso é mesmo para prepararmos depois para a segunda fase de crescimento regional. Portanto, o banco vai ter que crescer internamente, isso faz com este investimento tecnológico, isto é, eu como banco moçambicano, da mesma maneira que dizia que tem que ter boas práticas na concessão de créditos, bons princípios de gestão de risco, também não posso dizer aos clientes em Moçambique que são clientes do Moza porque eu sou moçambicano. Não pode ser. Tem que fazer investimento em tecnologia, qualidade de serviços, ter uma relação próxima com os clientes. Isso está a ser feito agora e vai continuar a ser feito o reforço, pelo menos 2025 e 2026. Portanto, esta é a fase para crescer internamente, ganhar músculo, para depois, organicamente, crescer. Acabar de limpar a carteira do mal parado, ter rendimentos suficientes para reter resultados e ganhar músculo financeiro, e depois temos essa fase, esse sonho, que acho que todos os moçambicanos deveríamos ter, de também ser uma potência financeira em África. E acho que a semente para isso está no Mozabanco, que é o banco já local, com 64 balcões, e não precisamos de começar de zero. E aproveitando precisamente esse aspecto, o que é que diferencia o Mozabanco dos restantes bancos comerciais existentes em Moçambique? Hoje em dia diria que é a proximidade. Não é porque somos melhores. Estamos naquele intervalo em que ainda não temos muito menos clientes do que outros grandes bancos e que, portanto, a mass market é tratado como mass market. Nós, a Comissão Executiva é toda local, é moçambicana, pessoas com experiência na banca com mais de 20 anos de experiência na banca, que conhecemos os decisores, conhecemos a maioria dos empresários, há essa relação mais próxima de que algumas decisões são tomadas localmente e não lá fora. Essencialmente, acho que esse é o principal fator. E tem uma equipa de jovens moçambicanos com muito potencial e com uma visão muito clara do que é que deve ser o futuro do país em termos financeiros. Bem, já se referiu que o nosso setor bancário é dos setores mais regulamentados da nossa economia. E que é saudável. E que é saudável, passa essa nota. Como é que avalia efetivamente este ambiente regulatório e que sugestões é que daria para eventualmente fortalecer ainda mais o sistema financeiro nacional no seu todo, no seu geral, tendo em conta a própria experiência do Mozabanco? Sempre esse aspecto que eu referi da diferença de provisões e imparidades penaliza a banca no momento em que há uma crise no mercado. Houve um aviso recente do Banco de Moçambique sobre provisões em que eles reduziram o nível de constituição de provisões, porque têm consciência que, face ao que aconteceu no último trimestre do ano passado, manter um regime tão exigente de constituição de provisões como tínhamos até o final de 2024 teria impacto sobre a banca e, portanto, a forma da banca ajudar essas empresas que sofreram a recuperar-se seria reduzida. Só vou dar um número. Nós, até finais do mês passado, já reestruturamos 750 milhões de meticais de empresas que foram, de crédito concedido a empresas que foram afetadas. Olhando para o aviso atual, eu daqui a 6 meses já teria deduzido aos meus fundos próprios 350 milhões e até o final do ano mais 750 milhões. O Banco de Moçambique alisou esse aspecto. Mas essa peculiaridade da legislação moçambicana, devemos ser o único país do mundo. Onde eu estava antes de vir para o MOSE e hoje em dia para o parceiro externo
do MOSA, o acionista externo do MOSA, eu passo a vida a explicar este conceito de diferença entre imparidades e provisões que tem que ser deduzido. Não percebem, porque em lado nenhum nós temos isso. Porque nós ficamos a meio caminho entre Basileia II e Basileia III, e é um dos aspectos que acho que era importante o Banco de Moçambique olhar, passar. É um abuso eu dar conselhos ao Banco Central, que sabem mais disso do que eu, mas claramente deveríamos passar para Basileia III e implementar certas medidas de Basileia III, com outras medidas de análise dos modelos de imparidade, ver que se são robustos. O mercado já justifica essa transição. Já justifica. E permite os bancos serem mais flexíveis no apoio nos momentos de crise. Porque hoje em dia o que acontece, no momento de crise, a banca para apoiar as empresas também é penalizada. E temos que olhar para isso. Dr. Manuel Soares, terminamos por aqui esta conversa. Queria agradecer por essa disponibilidade de nos levar para o mundo do MOSA Banco e também partilhar a visão que tem do setor onde está inserido, mas também da economia do país no seu todo. Desejo-lhe os maiores sucessos a si pessoalmente e ao MOSA Banco no seu todo. Se só me permitir uma frase final, o MOSA veio para ficar, é nosso, é local, e acreditamos que o nosso país vai mudar muito rapidamente com os investimentos que estão previstos, e como moçambicanos temos que estar todos preparados para aproveitar esta oportunidade que nos vai surgir em breve e criarmos empresas e grupos económicos mais sólidos, e depois em conjunto irmos para essa aventura de expansão africana e não ser só os outros bancos a quererem vir para Moçambique. Sempre com o suporte do MOSA, naturalmente. Muito obrigado, Dr. Manuel Soares. Foi então o tema de fundo desta edição do Semanário Econômico. Conforme teve oportunidade de acompanhar, estivemos a analisar a performance recente do MOSA Banco, mas mais do que isso, olhamos para a visão estratégica e as perspectivas desta instituição de crédito, uma instituição que faz parte do grupo restrito de importância sistémica no setor bancário nacional. Vamos ao intervalo agora, voltaremos logo a seguir com outros desenvolvimentos aqui no Semanário Econômico.